Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos abrir nossa Bíblia hoje no Evangelho segundo João e vamos ler daqui apenas 2 versículos, 25 e 26. João 12, 25 e 26 diz assim a palavra do Senhor: quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu povo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor venha ministrar essa palavra de vida aos nossos corações, sobretudo, Senhor, aqueles que são eficazmente chamados, e mais especificamente ainda chamados para pôr a mão no arado na Tua obra, que esses não retrocedam, que se voltem para o Senhor e que perseverem na fé e no serviço. Que assim seja em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados, este culto é aquele que nós fazemos semanalmente para orar pelas causas impossíveis. Tem uma causa impossível do ponto de vista humano, sobretudo em nosso tempo, que é o desafio de sermos cristãos no mundo atual. Nunca foi tão difícil exercer a nossa fé de forma perseverante no tempo de hoje. Tudo e nada se levanta contra nós. E é preciso que mais que em qualquer outra época, os nossos alicerces estejam absolutamente firmados na rocha eterna que é Jesus Cristo. E eu queria chamá-los à consciência da natureza sacrificial do seguir e servir a Cristo em nossos tempos. Muitos que tinham até então um chamado tão lindo, tão visível, têm declinado da fé e, sobretudo, declinado do serviço. Estes versículos estão exatamente no contexto que fala do episódio em que alguns gregos queriam ver Jesus. André e Filipe, discípulos do Senhor, vão comunicar a ele do desejo dos gregos de vê-lo. Jesus responde de um modo que, ao olharmos grosseiramente, parece não estar entendendo o recado. Na verdade, ele entendeu muito bem o verdadeiro intento do coração daqueles e de tantos outros, até mesmo dentre os judeus, que queriam se avistar com ele. Não é sem razão que justo aqui ele fale tão pormenorizadamente a respeito da sua própria morte e do desafio que teriam que enfrentar aqueles que queriam servir. Nesses dias eu estou me sentindo entristecida, além do luto, ou para além do luto, o luto de ver a morte de chamados, a morte de vocações. E eu tenho clamado ao Senhor para que o Senhor entre com a providência nessas situações e traga esses obreiros de volta para a glória do Senhor. Nada é impossível para Deus. E nossa comunidade nasceu sob o fato de que Jesus é o Deus do impossível.
O Senhor começou a operar o impossível na vida do nosso pastor Malta, trazendo de volta, libertando do álcool, libertando daquelas boemias, daquelas coisas todas feitas. O trouxe de volta para o Senhor, para o aprisco do Senhor, ainda deu-lhe uma santa vocação. E o texto aqui nos fala ou nos apresenta 3 verdades. Primeira, servir e seguir andam juntos. Mesmo que você não tenha um ministério formal, mas você que foi chamado para seguir a Cristo, foi chamado também para servir. Segunda verdade, seguir implica sacrifício. Em terceiro lugar, servir implica em abdicar da própria vida, se for preciso. Porque o maior dos chamados é seguir e servir ao Senhor. A despeito de todas as inclinações humanas. Isso nos leva a refletir um pouco acerca da nossa própria caminhada com Cristo. O contexto todo vai do versículo 20 até o 36. Eu queria que depois vocês lessem com calma, meditando em cada ministração aqui. O texto é rico e profundo. Só aqueles que têm olhos espirituais perceberão a profundidade do ensino trazido aqui. Seguir a Cristo implica em sacrifício da própria vida, se for preciso, como já fora dito. O Dr. Russell Shedd, em seu comentário destes versículos, ele diz o seguinte: cada discípulo de Jesus deve ser outro grão de trigo pronto a dar a sua vida pela expansão do Evangelho. E o chamado para ministrar a palavra de Deus, o chamado para missões, o chamado para o ID, que na verdade é um indo, tem que nos conectar na sintonia do céu. Quando a gente abre os noticiários da TV, da internet, a gente fica abismado com tanta violência contra os cristãos mundo afora. E ao mesmo tempo ficamos perplexos com a quantidade mínima de missionários em campo. Muitos estão extremamente preocupados com aqui e agora, com a sua vida. Cada vez que vem para uma reunião bíblica, as pessoas estão mais voltadas para o material. Jesus está vindo. E o sangue de muitos será cobrado das nossas mãos. Quando o Senhor permite que você esteja num determinado local, aquele local é um campo missionário. E aquelas pessoas que estão à sua volta, de repente, a única Bíblia que elas têm acesso é você. Uma atitude sacrificial do ministro de Deus, que contrasta frontalmente com a filosofia hedonista dos gregos, da busca incessante do prazer pelo prazer, da satisfação a qualquer custo das inclinações da carne. É assim que muitos pensam no nosso tempo. Isso é, eu nasci assim. Eu preciso dar vazão à inclinação da minha carne. Quem foi que lhe disse isso? O Senhor manda que nós nos neguemos a nós mesmos. E então tomemos a nossa cruz e o sigamos. Nem sempre seremos libertos daquelas inclinações, porque elas permanecerão como espinhos na carne para testar a nossa fidelidade ao Senhor. Jesus diz aqui, logo nos versículos anteriores:
digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Jesus reforça seu ensino sobre essa questão no Evangelho segundo Mateus. Ele diz, capítulo 16, 21 a 26, ele diz: desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca da sua alma? Sério demais. Sério demais. Não há nada de romântico no chamado ministerial. O chamado é para negar-se a si mesmo. O chamado é para abdicar, renunciar, sobretudo e especialmente as inclinações da carne, que não são brincadeira. A pergunta é: será que todo esse arrazoado de Jesus não serviu para afugentar aqueles que queriam vê-lo? Outro dia li uma frase notável de C.S. Lewis. A esse respeito ele diz: se alguém procura uma religião que o deixe confortável, certamente não é o cristianismo. Uma grande verdade: as ovelhas do Senhor são marcadas nas orelhas e nas patas. Elas o ouvem e o seguem, disse o reformador Lutero, a despeito de todo e qualquer sacrifício que possamos sofrer. Os que são de Deus, querem Deus acima de todas as coisas. O cristianismo contemporâneo, no entanto, tem vendido uma imagem de ministério absolutamente oposta. Tudo se promete em troca de adeptos: riqueza, poder, saúde, uma vida prazerosa. Por isso é tão difícil encontrar aqueles que verdadeiramente queiram seguir e servir, sobretudo sacrificialmente, o Senhor. Os versículos 34 a 36 dizem: replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre, e como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas e, retirando-se, ocultou-se dele. Segundo alguns comentaristas, aqui se encerra o ministério público de Jesus, e daqui para frente ele passou a ministrar aos seus discípulos em particular. Não tem nada mais doloroso do que um discípulo de Cristo declinar da fé.
Judas teve o melhor dos líderes, o maior e melhor dos líderes, e o traiu. Quantas abdicações do ministério nós temos visto nos nossos dias por conta dos apelos da carne? Isso é sério demais. Muitos líderes têm apostado na ideia da postura de sucesso. Todos muito bem vestidos, com suas roupas de grife, dirigindo seus carrões importados, ostentando joias caríssimas, até se endividam para alcançar tais status exterior. Uma busca frenética do prazer pelo prazer. Uma ressurreição visível do hedonismo, aquela filosofia grega de buscar viver o prazer, seja ele qual for. E para convencer seus ouvintes, fazem longas orações com suas vozes cuidadosamente impostadas dentro das regras da oratória. E até gestos cuidadosamente pensados dentro das regras de PNL, Programação Neurolinguística. Há uma diferença abissal entre unção e persuasão. A primeira, só os que estão cheios de Deus possuem, quanto a segunda é usada pelos caçadores de almas, sempre apostos com seus invólucros feiticeiros para atrair adeptos para eles. Mas eu queria lembrar você, nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Eu tenho visto com tristeza profunda, com profundo pesar, a desistência ministerial de muitos que foram chamados, visivelmente preparados, e por conta de uma inclinação carnal, abdicam do Evangelho, abdicam da missão, abdicam do próprio ministério, do serviço e do fato de seguir a Cristo. E hoje, de um modo muito especial, eu queria que a igreja estivesse orando por esses que têm deliberadamente, sem nenhum pesar, abdicado do reino de Deus, em função do prazer, do desfrute de um prazer carnal, seja ele qual for. O que tudo isso nos ensina, o que tudo isso nos faz parar para refletir enquanto filhos de Deus? Primeiro, precisamos anunciar o Cristo sim em tempo e fora de tempo, contudo só os que tiverem olhos e ouvidos espirituais serão tocados e perceberão aquilo que o Senhor deseja ministrar no dia de hoje por meio dessa santa palavra. Deixa de ser menino na fé. Volta para o Senhor. Em segundo lugar, nenhum esforço humano pode contribuir para isso. Essa obra é de Deus. Não é para quem quer ou quem corre, mas para aqueles dos quais Deus se compadece. Tudo vem dele, é para ele e acontece por meio dele. Muitas vezes é preciso sim morrer para determinadas práticas, morrer para determinadas inclinações, domar a carne exigente e faminta por fazer coisas que são frontalmente contrárias à palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática. Então que essa palavra ela possa atingir os corações, que essa palavra possa nos fazer parar, refletir, fazer uma autoanálise da nossa própria caminhada com Cristo. O Senhor está chegando e pedirá contas daquilo que fizemos, com tudo que recebemos da parte dele. A quem muito é dado, muito será cobrado. E por último, crer no Cristo, segui-lo e servi-lo implica em sacrifício, e só os que são eficazmente chamados serão também eficazmente habilitados para tal. Que o Senhor, Ele aplique esta porção da palavra aos nossos corações.
que sejamos despertados pelo Senhor a voltar à prática das primeiras obras. Que o nome do Senhor em todas as coisas seja em tudo glorificado. Aqui está as nossas petições. Eu queria que nesse instante você aí, de onde está me ouvindo, pudesse apresentar também a sua causa, que é humanamente impossível, e que nós pudéssemos orar a respeito disso em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamamos a Ti, Senhor, confiados no poder que há no sangue de Jesus. Apresentamos estas causas diante do Eterno. São causas absolutamente impossíveis para nós do ponto de vista humano, mas rogamos, Senhor, a Tua vontade santa e soberana sobre estas petições que aqui estão, que o Senhor faça segundo a sua vontade soberana, Senhor, que o Senhor renove os ânimos daqueles que estão fracos na fé. Nós queremos te pedir de um modo especial por determinadas pessoas, rogamos a Ti por todos aqueles que têm um chamado de Deus e que têm esfriado na fé. Que a Tua graça, Senhor, ela seja ministrada sobre essas pessoas. Também sobre os enfermos de alma, sobre os enfermos espirituais, sobre os enfermos de saúde física. Que o nome do Senhor em todas as coisas seja glorificado. Visita a Ruth nesse instante, Senhor. Levanta a Ruth daquele leito. Que ela possa ser recuperada, ou faz com que ela se levante e vá ter contigo, Senhor. Visita Fernando, marido de Vera. Visita Íria, Senhor. Que o Senhor esteja ministrando a essas vidas em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que as consolações e comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe ricamente.